mas não era mais aquele entorno da catedral. Só tem Vila Hilda porque teve cervejaria Adriática. O Henrique começou, o Alberto que realmente firmou o nome da Adriática. A especulação imobiliária tem uma visão de patrimônio muito diferente do que nós que estudamos patrimônios temos, né? Ponta Grossa, muito já foi demolido, já foi destruído. Olá, meu nome é Vitória Mulfait e essa é a série Patrimônios Culturais de Ponta Grossa. Você sabia que essa cidade, além do seu passado ferroviário, também teve seu passado cervejeiro? Nesse terceiro episódio, nós vamos conhecer a família Tilling e a mansão Vila Hilda. Em 1894, um alemão chamado Henrique Tilling veio a Ponta Grossa para abrir a filial da cervejaria em que trabalhava. Alguns anos depois, ele se tornou proprietário do local. Em 1917, a fábrica passou a se chamar Cervejaria Adriática. Não tem como falar da Vila Hilda sem falar da cervejaria. Então, o pai do Alberto Tilling, que foi quem criou a cervejaria Adriática aqui em Ponta Grossa. Mas ele veio para Ponta Grossa no finalzinho do século XIX como funcionário de uma cervejaria de Curitiba. Foi o Henrique Tilling, que ele veio da Alemanha, ele estudou, trabalhou em uma empresa de cervejaria aqui em Ponta Grossa, que era a Grose, e junto com o filho dele, o Alberto, ele foi desenvolvendo essa fábrica. Aí ele mandou o filho, o Alberto, estudar na Europa para se aperfeiçoar nessa parte de cervejaria, retornou ao Brasil e deu continuidade à cervejaria Adriática. O Henrique começou, o Alberto que realmente firmou o nome da Adriática. Eu vejo que isso está diretamente associado com a composição da imigração alemã, né, e que isso era um momento muito histórico do boom de Ponta Grossa, o boom demográfico. Atraiu imigrantes de várias regiões aqui em redor do Paraná para cá e trazendo com isso os alemães, trazendo com isso esse conhecimento, né, específico. Então, se a gente pensar sobre toda essa relação, só tem Vila Hilda porque teve cervejaria Adriática. A mansão Vila Hilda foi construída em 1926 por Alberto Tilling, herdeiro da cervejaria Adriática. A família Tilling permaneceu aqui até 1960, 2 anos após o Alberto falecer. Passando de uma geração para outra a empresa, é que o Alberto vai se casar com a Hilda e vai lhe dar como um presente a construção da vila. Vamos pensar ali começo do século XX, essa arquitetura eclética que a gente vê se manifestando aqui em Ponta Grossa, por exemplo, na Vila Hilda, ou no próprio edifício da Estação Ponta Grossa, que é a Estação Saudade, a gente chama de eclético porque é uma mistura de elementos de diferentes origens. Eu consigo ver arco pleno e arco ogival. Então, é por isso que a gente chama de arquitetura eclética. Então, eu só dei 2 exemplos. Que está ali entre um período colonial e o período moderno brasileiro. Então, ali década de 20, período modernista. E ela foi construída em forma de palacete, seguindo bem as características europeias. Então, até mesmo a questão do nome, vila, é uma designação europeia que se dava para esse estilo, que é uma casa com jardim em volta. Ela tem um jardim, então ela não ocupa todo o terreno, ela não fecha o terreno, ela é colocada de forma central para que, inclusive, ela possa ser visualizada e valorizada. Como até representação desse poderio econômico, sabe? De que a gente tem tanta área que a gente pode desperdiçar uma parte da área para fazer um jardim de passeio. Então, até hoje, e isso que é interessante, até hoje existe uma representação para as pessoas de que não, eu quero uma casa com jardinzão, com chafariz, porque isso representa mesmo, que olha, eu tenho poderio econômico para fazer um palacete, né? A mansão foi projetada para mostrar essa imponência social da família. E segundo os especialistas, além disso, o topo permitia uma visão privilegiada da fábrica. Reza a lenda, né, que ali da mansão Vila Hilda, lá da mansão Tilling, ele conseguia enxergar a fábrica, né? Então tem toda essa questão do vale ali, demográfico. E dizem que o Alberto ficava daqui da casa, no panteão, vigiando a fábrica, porque não tinha os prédios, então era tudo limpo a visão. Vale lembrar que quando ela foi construída ali, a Comendador Miró e a Rua do Rosário não eram canalizadas, né? Ali era tudo mato, era tudo arroio, né? A construção da Vila Hilda fez parte de um momento importante de expansão urbana em Ponta Grossa. Grandes casas e famílias começaram a ocupar áreas mais distantes do centro histórico, que
que eram próximas às estações e à catedral. Mas não era mais aquele entorno da catedral, próximo da Rua 15 até a Vicente Machado, onde nomes mais tradicionais estavam estabelecidos. E era uma das regiões que possuía luz elétrica e asfalto, sendo que isso era só no centro da cidade, o restante de Ponta Grossa não tinha. Então ela vem também nesse período de desenvolvimento da cidade, modernismo da cidade. Então você vê a existência assim, de algumas outras casas que começam a ocupar, a sair daquela dinâmica central. E nessa década do modernismo de 20, as casas começam a ser um espaço público, se fazer jantares, um espaço bem social e político. Então, mostrar para a sociedade que eles eram uma elite, que eles eram influentes, então a casa toda ela tem essa organização. Então, a Vila Hilda, ela é importante para se pensar num alargamento de ocupação urbana para casas de alvenaria, para uma elite e uma elite industrial. Manter o patrimônio arquitetônico funcional deve ser um dos principais objetivos. Em 2023, a Vila Hilda recebeu o acervo do Museu Época, contando com mais de 1.000 objetos que resgatam a história da cidade. O Sr. Aristides Espósito era o dono do Museu Época, ele fundou mais ou menos em 1990 o museu e ele faleceu em 2019. E a família doou todo o material aqui para Vila Hilda. Veio tudo o que podia, foi mais ou menos uns 3 a 4 mil objetos, bem variado. Tinha desde animais taxidermizados, a documentos, a um material religioso. A inauguração foi em setembro do ano passado, mas agora tem os trabalhos, a parte que fica nos bastidores, né, que ninguém vê. Tem, por exemplo, a Cruz da Catedral Santana. Então, é o objeto mais antigo aqui do museu. Ela é de 1800, é uma cruz suíça e ela ficava no topo da igreja. Então... Preservar esses bens arquitetônicos é preservar a história de Ponta Grossa. No entanto, a especulação imobiliária segue sendo um dos principais desafios responsáveis pela demolição de edifícios históricos. Então, independente de a gente falar sobre patrimônio histórico, a especulação imobiliária ela vai fazer com que as edificações sejam substituídas. Não é natural, mas é natural dentro desse contexto que existam essas pressões. Então eu tenho uma legislação em que numa área onde havia apenas, por exemplo, casas de 2 ou 3 pavimentos, de repente eu sou autorizado a construir edifícios de 8, 10 andares. Vai haver sim pressão de mercado para que haja demolição das casas e haja construção desses edifícios, porque assim eu consigo fazer a troca por muito mais capital, né? Ponta Grossa, muito já foi demolido, já foi destruído. Então, Ponta Grossa, ela é bem esse exemplo de que o que vale mais? Vale mais o terreno vazio. Então, para que um proprietário de um imóvel, eu não vou nem falar do século XIX, porque nós temos pouquíssimos imóveis do século XIX em Ponta Grossa, mas vamos pensar das primeiras décadas do século XX, anos 50, 60, 70, em que Ponta Grossa foi uma cidade expoente para a arquitetura modernista. Não temos nenhuma preservada, né? As recentes foram postas no chão, foram demolidas. Muito já foi perdido. A especulação imobiliária tem uma visão de patrimônio muito diferente do que nós que estudamos patrimônios temos, né? E principalmente a gente tem que fazer um trabalho em Ponta Grossa muito forte de sensibilização das pessoas, para elas entenderem por que se quer preservar. Elas ainda têm uma leitura muito de que vai tombar a casa, não vai poder fazer nada, vai gerar problema, não vou poder vender, não vou poder fazer nada. E não é bem assim. E criar novos patrimônios, efetivamente, porque tem coisas que hoje são novas, mas daqui a 100 anos vão ser patrimônio, né? Então, esse é um processo contínuo, ele não tem um fim.